Vamos lá, vamos continuar assistindo. Meu querido Giga, esse é o Sauron. Tá bonito, hein? Isso é. Esse é. Caraca, velho. Pelo menos ele é ruivo, né? Sim. O Sauron, Giga, tem um nome. O nome dele de Maiar é Mairon. Tá, Ele era o Maiar maioral. é a raça. É a raça do Sauron. entendi. Você tem os deuses, que são os Valar. Abaixo dele você tem os Maiar. Abaixo dos Maiar você tem os elfos. Você tem os anãos. A pronúncia certa hoje é anãos. E abaixo você tem nós, né? Você tem nós, homens. Exato. Esse cara é pra ser o Sauron na forma bela. Esse cara aí. He'll stop at nothing to rule Middle-earth. What am I to call you? Peraí. Ele não vai parar enquanto ele não controla a Terra-média. Controlar pra quê? Exato, cara. Ele não é mal, né? Não, ele não é Nossa, mal. Ele quer controlar. Ele quer fazer o bem, pra fazer Pra o bem fazer o na bem. Terra-média. Fazer todo mundo lógico. igual. Sim. Meu Deus do Como- Falar pra céu. vocês, eu espero sinceramente que ainda seja nessa temporada que a gente vai ver. É tipo, porque eu tô aguardando a segunda temporada da Last of Us, porque eu quero ver a cena de golfe com a cabeça do Pedro Pascal. Aqui Duvido. tem algo equivalente, que é o quê? Que é o Celebrimbor peito de galo estacado depois da batalha que vai acontecer. Eu quero muito ver essa cena. Isso. Eu Entendeu? duvido que eles tenham coragem de matar o Easter egg. Pedro Pascal já na segunda temporada, mas eu também tô torcendo pra isso. Eu Eu acho que eles quero. vão esticar. Eu acho que eles vão esticar. Uma pergunta sincera, uma dúvida de quem não manja. Esse elfo velho, o Celebrimbor, o elfo envelhece desse jeito mesmo? Fica Não. velho assim? Como Não, que- não desse jeito. A Galadriel é tia-avó dele. Eu só digo isso pra Sim, você. pra ter uma ideia. Não, então, em tese, ela teria que ter um visual mais detonado que o dele. A grande questão, Giga, é que colocaram o Celebrimbor velho pra que a gente não veja nele um protagonismo. Tá. Ele é um personagem Uhum. secundário nessa história aqui da Sim, série. ridículo. O que, na verdade, ele deveria ser o protagonista, entendeu? Tá. Ele deveria ser o Pois é. protagonista. Não é ele que forja os anéis? Sim. Então ele deveria. Puxa vida, tudo bem. Não, mas ficou boa essa inclusão, né? Da terceira idade. Ficou legal isso. Not all the characters do. And no matter who he has to betray, kill, everyone else is just standing in the way. It's a great character. Você pode me chamar de o senhor dos presentes. Como é que é das dádivas? Mas, ó, pra não dizer que eu não gostei de nada, eu gostei do Charles Vick como Anatar. Gostei. Ficou Achei legal. Na Tem uns foto frames que ele promocional fica ficou zoado. ruim. É, Ah, parece. porque fizeram esse inverno horrível. Sauron is the embodiment of evil. Hã? É o quê? essa O que foi que Miriam ela não disse? O que foi que ela disse aqui? Sauron é É o a quê? personificação do mal, a coisa Ó, mais. é a tua rainha que tá falando. Não somos nós. Tá? Então tá aí, ó. Sauron é a Ela personificação. entendeu. Ela entendeu. Se bem que eu acho que ela não sabe o que tá falando, mas vamos dar a colher de chá. Vai Não, falar e justamente- Elvis, o Tony me perguntando no X-Og, não sei como que tu tem tanta paciência. A gente não tem, Tony. Essa é a parada. A gente não tem paciência. Eu tava falando pro Tony, falando assim, não, Tony, pra que você discutir isso aí? A gente vai fazer vídeo, vamos sair falando, porque às vezes não dá. O que acontece? Ele tá discutindo com esse rapaz aqui, ok? Que falou o seguinte, tá na própria obra, parça. Porque o Tony tinha feito um Twitter dizendo que a série, de alguma forma, vai tentar justificar a maldade do Sauron, é o que aconteceu na primeira temporada. Pra quem não assistiu, foi mais ou menos isso. Aí ele respondeu o Tony com esse print aqui da obra original aqui. A gente vai já ler. Aí o Tony falou o seguinte, o cara querendo justificar que a Amazon tá certa em colocar Sauron justificado, me manda uma dessas. Mano, o texto só comprova que esse demônio não quer se redimir, caramba. E vamos ver aqui, né, o texto. Vai. Quando as Fangorодrim foram destroçadas e Morgoth sobrepujado, as Fangorодrim são a fortaleza, a última fortaleza do Morgoth. Morgoth é o capeta mesmo. Vamos fazer aqui um paralelo com Lúcifer. E o Sauron é só um demônio, o maior demônio ali do secto. É o Capeta Morgoth. Júnior. É. É o Isso, Malebolgia. Pode ser o Malebolgia? Malebolgia, exatamente. Pô, Aí o que acontece? Os Valar se juntaram com os elfos e os homens e os anãos e derrotaram o exército de Morgoth, pegaram Morgoth e tiraram da existência, prenderam ele definitivamente. Aí aqui continuando o texto, Sauron pôs sua feição bela de novo, aquela lá de Mairon, e fez referência a Eowyn. Eowyn é um arauto, era o líder do exército, ele é o arauto de Manwë, que é como se fosse Miguel, fazendo tipologias assim, tá? Pra galera entender. E abjurou todos os seus malfeitos. E alguns sustentam
que isso não foi no começo feito com falsidade, mas que Sauron, em verdade, se arrependeu, ainda que apenas por medo, Exato. estando assustado com a queda de Morgoth e a grande ira dos senhores do Oeste. Pois é. Ok? Não é Aqui- uma questão de arrependimento, é uma questão de arregar. Exato. Ele Não. arregou, ele arregou. Ele se viu em desvantagem, poxa, e aí ele ficou com medo, arregou. Sim. Tolkien deixa claro que existe uma possibilidade de um arrependimento e uma não possibilidade, porque alguns sustentam, ele não crava que foi ou não foi um arrependimento realmente verdadeiro. Alguns sustentam. Mas vamos partir do pressuposto que realmente Sauron se arrependeu. Mas não fazia parte do poder de Eowyn perdoar aqueles de sua própria ordem. Ou seja, Sauron, ou Myron e Eowyn eram iguais. E o Eowyn não tinha poder para perdoar o Sauron. Aí o que ele, na sua sabedoria, fez? Ordenou que Sauron retornasse a Aman e lá recebesse o julgamento de Manwë. E o que Sauron fez? Ao invés de ir lá e pedir perdão, se humilhar de fato, mostrar que se arrependeu, o que ele faz? Então, Sauron se envergonhou e não estava disposto a retornar humilhado e receber dos Valar sua sentença, quiçá de longa servidão em prova de sua boa-fé, pois sob Morgoth o seu poder tinha sido grande. Portanto, quando Eowyn partiu, escondeu-se na Terra-média e recaiu no mal, pois o laço que Morgoth lançara sobre ele era muito forte. Se depois de ler isso aqui, meu querido, você ainda vem dizendo que o Sauron tá mal, puta merda, aí o problema Você carmou, Elvis Ventura? Calma, Carmei. respira. Quer dizer que o Sauron não é uma vítima da sociedade, então não dá pra Não é, passar não um é, pano, não tem como. Não, mas pra você ver, Giga, o argumento do cara é um tiro no pé, velho. Doutora Geek, seus 2 centavos aí, por favor, minha querida. Fique à vontade. Não tem como justificar o que esse povo quer justificar. Estão querendo fazer uma fanfic, eu não entendo por que querem mudar a história. Sauron é ruim, é um cara ruim, é um demônio, ponto final, não tem jeito. Não tem dicotomia, não tem ambiguidade, ele é um cara mau e quer dominar todo mundo literalmente com o anel de poder. É isso, simples assim. Tudo o resto é baboseira, fanfic ridícula, querem enfiar como sempre excesso, romance em tudo onde não tem, que já falaram, né? Na Comic Con falaram que ia rolar romance entre Galadriel e Sim. Sauron e que ainda ia rolar, que já existiam personagens LGBT que a gente já conhecia, só que ainda não tinham saído do armário. Pra quê? isso. Que é isso? Ô Elvis, eu acho que o pessoal, eles têm o desespero de tentar aplicar aquela coisa do yin e yang pra tudo, sabe? Não existe o mal absoluto ou o bem absoluto, mas assim, o fato de que né, aquela figura do yin e yang, ela é bem explicativa, né? O fato de que existe, sei lá, uma centelha de bem no mais, né, na maior parte de mal, isso não impede aquilo de ser um mal absoluto, porque não adianta nada você colocar uma cereja num bolo de fezes, né? Quer dizer, você Sim. vai estar com um bolo de fezes do mesmo jeito. E eu acho que o texto, ele exemplifica isso muito bem. No momento de fraqueza, ele se arrependeu por medo. Quer dizer, ele não sentiu o peso do que ele fez. É um arrependimento por medo da consequência. Ele tá diante da derrota, ele tá vendo, puta, eu fiz tudo isso, deu merda, né? Então, quer dizer, mas ele já inevitavelmente depois recorre ao mal novamente. Então, denota que é uma figura inerentemente má. Pelo menos é a interpretação que eu faço. É o arrependimento do pessoal que é cancelado hoje em dia, depois que faz uma besteira. Sim, Aí é vai isso aí. lá, põe a roupinha branca e me desculpa se eu Me fiz indiquem algum livros. mal. Me indiquem livros. É que assim, Liana, a gente precisa entender que agora em 2024, nem Star Wars, o lado bom e mal da força, são interpretações absolutas. Existe É toda mais. uma não questão tem. relativa de não sei o que. Segundo como você olhar. Então ficou difícil, né? Tudo Eles querem subjetivo. convencer a gente do que a gente sabe que não existe, mas tudo bem. O Breno falou sobre a questão da carta de Tolkien, e eu vou trazer aqui o superchat dele aqui. O próprio Tolkien diz que Sauron mudou de lado no começo da Segunda Era por um tempo. O Tolkien, não eu, diz claramente que não existe mal absoluto.
que tá escrito na obra do Tolkien que não existe mal absoluto? Ele Eu tá não dizendo numa carta, ele tá falando numa carta, Qual Tolkien falou que... carta? Diga Pois aí é, qual isso foi a carta. Eu tenho as é isso que eu cartas aqui, a gente eu vai também olhar, tenho porque as se ele cartas, disse é Vai só me dizer discutir aí. com a Liana que sabe. O que a gente tem que lembrar é que o Tolkien fala, né? Ele defende. Aqui eu até achei a carta, certo? Que o nosso amiguinho vai gostar. É 183. Lá pro quinto. Não. O parágrafo que começa exatamente falando de mal absoluto. Mas calma que a gente vai ler. O começo do parágrafo é: na minha história. O Tolkien sempre fala de deturpação. O mal é uma deturpação do bem. O que o mal concebe, na verdade, é algo bom que foi deturpado. Que a gente até fala, existem os pecados e as virtudes. Os pecados são deturpações das virtudes. Deixa eu só fazer uma pergunta técnica. Assim, eu não manjo nada da obra do Tolkien e eu tenho certeza absoluta que o mal absoluto existe no mundo real. Mas independente disso, só uma pergunta. Toda essa contra-argumentação dessa galera é pra defender a série? Sim. Exato. Só É pra saber. defender a série, não é pra falar que a obra é Ô, isso. Cara, Richard, eles vão ler Platão se for preciso pra defender essa Pra série, defender cara. essa Olha, série. por um certo modo é bom, né? Incentiva a leitura e Todo tal. esse trampo é pra defender essa série aí? Todo esse rolê é pra defender. Não tem certas coisas que não dá pra relativizar. Independente de ser absoluto ou não, é evidentemente o mal, sabe? É o puro mal. Então, assim, Na minha história, não lido com mal absoluto. Os nerdolas estão errados. Não creio. Ai, meu Deus. Não creio que haja tal coisa, uma vez que o mal absoluto seria nulo, seria o zero, o completo nada. Não creio que, de qualquer modo, que quaisquer ser racional seja completamente mal. Meu Deus, os nerdolas estão errados. Eu Satã entendo caiu. perfeitamente o que ele tá querendo dizer. Eu Não, também faz entendo sentido. completamente, Calma. completamente. Mas vai, A gente continue. pode explicar já, vamos lá. Satã caiu. Em meu mito, Morgoth caiu antes da criação do mundo físico. Na minha história, Sauron representa a maior aproximação possível daquilo que é completamente mal. Ele seguiu o caminho de todos os tiranos, começando bem, pelo menos no nível que, apesar de desejar ordenar todas as coisas de acordo com a sua própria sabedoria, ele no início ainda levava em consideração o bem-estar econômico dos outros habitantes da Terra. Ai, o Sauron era do bem. Mas ele foi além dos tiranos humanos, no orgulho e na ânsia pela dominação, sendo em origem um espírito angélico imortal. Em O Senhor dos Anéis, o conflito não é basicamente sobre liberdade, embora ele esteja naturalmente envolvido. É sobre Deus e o seu direito único à honra divina. Os Eldar e os Númenóreanos acreditavam no Uno, o Deus verdadeiro, e consideravam a devoção a qualquer outra pessoa uma abominação. Mas Sauron desejava ser um rei-deus, e assim era considerado por seus serviçais. Se tivesse sido vitorioso, ele teria exigido honras divinas de todas as criaturas racionais e poder temporal absoluto sobre o mundo inteiro. Assim, mesmo se o desespero, o Oeste, tivesse gerado ou contratado hordas de orques e tivesse cruelmente assolado as terras dos outros homens enquanto aliados de Sauron, ou meramente para impedi-los de auxiliá-los, a causa deles teria permanecido irrevogavelmente certa, como permanece a causa daqueles que se opõem agora ao Deus-Estado e ao oficial disso ou daquilo como seu sumo sacerdote, mesmo que seja verdade, como infelizmente é, que muitos dos seus atos sejam errados, mesmo que fosse verdade, como não é, que os habitantes do Oeste, com exceção de uma minoria de líderes abastados, vivem com medo e na miséria, enquanto os adoradores do Deus-Estado vivem em paz e abundância e em estima e confianças mútuas. Pode ser só até aí. Vamos começar com a Liana. A partir de uma perspectiva cristã sobre o problema do mal e que é algo que a teologia trata, né? E lida com o problema do mal, porque Deus permite o mal no mundo. O que é o mal, né? O mal não é uma pessoa, o mal é uma deturpação de tudo aquilo que é bom. É exatamente isso, e é esse conceito que o Tolkien, como católico, ele aplica na obra dele. Então, basicamente, na teologia cristã, o mal é o quê? É tudo aquilo que é a parte da vontade de Deus, é aquilo que foge àquilo que Deus ordenou para nós, a humanidade, nós, as criaturas, suas criaturas e sua criação. O Sauron queria ser Deus. Exatamente.
Então, quando o Tolkien ele diz que não acredita no mal absoluto, ele tá falando o seguinte: não existe alguém que seja 100% mal em todos os seus caminhos. Se você pegar o traficante da favela, ele pode ser um traficante, ele pita e borda, ele mata, ele assassina, ele põe no fogão, ele põe para queimar, ele faz inúmeras maldades, mas ele pode ter um filho de 5 anos e ele é um bom pai para esse filho. Um bom pai. Ou seja, Exato. não é absolutamente mal. Ele é capaz de um mal. Ele é totalmente capaz de praticar Não, o Liana, mal. mas o pessoal ele não pratica. entende isso. O bigodinho era vegano. O pessoal não Sim. entende. Gostava de Ó, Adorava os gatinho. cachorros. Era pai de Isso. pet. Liana, existe uma coisa no começo do Silmarillion, na canção que Eru fala pra Morgoth: nada que vocês fizerem estará longe dos meus próprios meios, dos meus próprios pensamentos. Tudo terá mim como final. Então, Redunda na glória, isso, na glória tudo de vai Deus. ser a é glória isso. de Deus. Vocês, cara, meu Deus, cara, a gente tá lidando com criança, porra. Quando, por exemplo, Morgoth libera o Húrin, ele libera o Húrin. O Húrin tava preso no Silmarillion e ele libera o Húrin. Isso foi Ele uma faz bondade. bem, porém, Porém, qual é a intenção dele? A intenção era causar mais mal mais pra ele. desgraças, exato. Rapaz. Pelo amor de Deus. Mas ele fez um bem, dá pra negar que ele fez um bem? Que ele foi Mas até não- exatamente. misericordioso? Ele soltou Foi o mal cara. aí, meu amigo. Foi mal. Pode ir. Desculpa aí, desculpa qualquer Não, coisa. é justamente pra ilustrar dentro da obra o que a Liana falou. Exato. Uma pessoa que lê isso aqui e vir me dizer, Tolkien falou que não tem mal absoluto, então o Sauron é bom. Ah, velho, É, me desculpa. Aí não. Me é desculpa. muita ginástica mental, né? Ó, eu vou primeiro mandar o Breno tomar no c... Calma. Porque você é um completo... Ó, antes de terminar aqui a live, nós temos 4 superchat, live pix rapidinho. Servos de Eru falou o seguinte: maniqueísmo diz que existe 2 entidades equivalentes, uma boa e outra má, porém só Deus é absoluto e ele é bom. Perfeito. Servo de Eru falou o seguinte: como Eru é Deus, ele é o bem absoluto. Melkor é mal por ser contra sua ordem, não é absoluto Isso. por si só. O Eru é que é o bem absoluto. Continuou falando: como o mal é a ausência de Deus, quem é contra sua ordem é mal. Não existe ambiguidade nesse conceito. Perfeito. Perfeito. Servo de Eru, finalizando: só Deus é absoluto. Porém, se você age contra ele, você é mal. Não existe ambiguidade. Cara, sensacional. Exato. Sensacional. Servo de Eru É, destruiu agora. é nessas horas que a gente tem que lembrar, né, cara, que tem um ou outro ali que deixa a gente meio louco, mas a maioria, graças a Deus, entendeu? Entendeu? E É nos isso aí. ajuda a propagar a mensagem. Que tal se inscrever? E aí será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.